Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a região norte. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vegetação e do extrativismo que ocorre, que existe na região norte, tá? Primeiro, deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Ele vem falando que a maior parte da região norte é coberta pela floresta amazônica, tá? Quando a gente sabe que a floresta amazônica ela é como se fosse dividida em três, gente. Tem a parte que fica alagada o ano todo, a parte que fica alagada só na época da cheia e uma parte dela que nunca fica alagada, tá? E essa floresta é a principal fornecedora de produtos para o extrativismo da região. Só que não é só a floresta amazônica que é o principal tipo de vegetação da região norte, tá? Olha para você ver. Tem campos, tem cerrado, tá? Depois, como eu falei para vocês, a floresta amazônica tem três. De igapó, que são as matas, que é a região que fica alagada na época da... Igapó é a que fica alagada, sempre o solo, o tronco das árvores estão alagados. A de várzea é aquela que alaga na época da cheia. E tem uma que se chama de caeté, que é onde nunca vai ficar inundado. Tá? Muito importante a gente saber que o extrativismo é uma das primeiras atividades a ser realizadas na região norte. E principalmente extrativismo vegetal, que é aquele que acontece até nos dias atuais, onde tem uma foto aí, mostrando a importância econômica do murumuru, espécie abundante no estado do Acre, tem aumentado devido ao mercado alimentício e cosmético. Após sua colheita, o fruto é espalhado para secagem e posteriormente é feita a extração de sua polpa para comercialização. Olha que legal! Um fruto nativo da região norte que eles descobriram que tem qualidades tanto para fazer cosmético como na alimentação. Então ele é colhido e depois ele vai ser vendido. Então eles extraem da natureza esse fruto, né? Ninguém plantou, tá lá, natural. Tá? Tem que tomar cuidado quando fala do extrativismo na região norte, todo mundo pensa só no extrativismo da floresta. Não, esse extrativismo ele vai muito além da floresta. A floresta vai fornecer madeira, vai fornecer frutos, né? Por exemplo, o açaí, tá? E outras sementes que são utilizadas na medicina para fazer remédio, nas indústrias de cosméticos para fazer batom, fazer creme, dentre outras coisas. Tá? Ele destaca aqui no texto que atualmente o extrativismo predatório da madeira para uso comercial tem acarretado sérios problemas ambientais. Porque essas pessoas que extraem esse fruto, você pode ter certeza que ele não corta a árvore. Porque se ele sabe que se ele cortar a árvore, no ano que vem ele não vai ter o fruto para ele consumir, então ele acaba preservando. Tá? Lembra que uma das perguntas que fazia lá no início era como que viviam as pessoas do local? E a gente viu que eles vivem numa relação boa com o ambiente. Por quê? Esse é uma pessoa do local. Com certeza é um ribeirinho, mora nas margens do rio. Você pode ter certeza que ele preserva a floresta, porque ele depende da floresta. Se ele acabar com a floresta, ele vai acabar com o ganha-pão dele. Tá? Um assunto interessantíssimo que ele destaca aqui é a questão da biopirataria. O que é isso? Pessoas de outros países que entram na Amazônia para poder coletar frutos, folhas e levar para outros países para descobrir qual é a propriedade medicinal daquela planta. E depois eles criam remédios e criam patentes. E, por exemplo, tem uma planta lá da Amazônia que dá para fazer um remédio para o câncer. Só que quem descobriu foram os franceses. Não adianta o Brasil querer fazer o remédio, mesmo a planta sendo daqui da Amazônia. Se quem descobriu foram os franceses, o Brasil só vai poder fazer o remédio se os franceses deixarem. Tá? Por isso que eles entram escondido e levam esses produtos para poder criar os remédios e fazer as patentes. Tá? Então olha o que ele fala da biopirataria aqui. Compreende a apropriação de conhecimentos e atividades de exploração, manipulação e comercialização de recursos biológicos de comunidades de agricultores indígenas,
por indivíduos ou instituições com o objetivo de obter controle exclusivo desses recursos e saberes. O que é esse controle exclusivo? É ele criar a patente. A partir do momento que ele cria a patente, ninguém pode fazer a não ser ele. Tá? Então isso é muito sério. Porque, poxa, nós temos a matéria-prima e depois a gente não pode utilizar dessa matéria-prima porque não teve estudo sobre ela. Né? Quem acabou descobrindo as propriedades foram outros países. Isso não é legal. Depois ele vem falando na página 120 um pouquinho da extração do látex. O látex, que é o leite, né, da madeira, o leite da seringueira, que é utilizado para fazer borracha, a gente já sabe que ele foi uma atividade econômica no passado que levou muita gente para lá para poder ganhar dinheiro com a extração, com a exploração do látex. E é daquela mesma forma que eu falei para vocês. Vocês acham que o seringueiro vai lá e corta a seringueira para extrair o látex? Não. Ele só descasca o caule para poder sair o leite por ali, né? Aquele líquido que parece um leite da seringueira. Ele sabe que se ele cortar a seringueira no próximo ano, ele não vai ter para poder tirar. Tá? Então, também é um extrativismo que ocorre. Esse textinho que fala sobre as potencialidades da biodiversidade da amazônica, vocês vão realizar essas duas atividades e vão me enviar até amanhã, porque a gente vai corrigir elas na aula de sexta-feira. Então, eu não vou entrar em detalhe aqui. Vocês já sabem que terão que fazer essas duas questões e me enviar, tá certo? Depois, continuando falando sobre o extrativismo, nós falamos bastante aqui nessas duas primeiras páginas do extrativismo vegetal. O livro de vocês, ele não fala sobre o extrativismo animal, mas ele também acontece, tá? Muitos animais da floresta são presos para ser vendidos como animais exóticos, papagaios, algumas aves coloridas, para ser vendidos. Então, ele também acaba sendo um extrativismo ilegal, né? Está retirando o animal da natureza para poder vender. E depois ele vem destacando a questão vai falar um pouquinho do relevo e do extrativismo mineral da Amazônia. A Amazônia, o que predomina de relevo nela são as baixas altitudes, tá? Que a maior parte são planícies. Tem pequenos planaltos desgastados aqui nessa região aqui embaixo e um pouquinho aqui na fronteira com os outros países aqui em cima. Esse interior aqui é tudo plano, tudo planície. Tá? O que eles acham interessante é que apesar da formação ser recente, a formação superficial ser recente, essa porque é uma formação de sedimentação que aconteceu aqui, eles perceberam que o subsolo da região amazônica é riquíssimo, riquíssimo em mineral. Olha para vocês verem. Olha a quantidade de símbolos diferentes que eu tenho aqui, que vai indicar a quantidade de minerais que existem aqui no subsolo amazônico. Qual é o estado que mais tem esses recursos minerais? O Pará. Tá? Tanto é que o Pará é um dos estados que mais detonou a floresta. Tá? Depois ele vem destacando, olha os principais produtos que são retirados. O ferro, né? Extraído principalmente na Serra do Carajás, no Pará, é destinado predominantemente ao mercado internacional. O Brasil é um grande exportador desse minério. Olha aqui a Serra do Carajás, aqui, ó. Manganês, esgotado na Serra do Navio, mas encontrado na Serra do Carajás. Olha a Serra do Navio, esgotou, gente, eles exploraram tanto que acabou o minério, ele não recompõe. E depois encontraram aqui novamente. Manganês é um mineral utilizado para poder fazer o aço. Depois ele vem falando da bauxita. Concentra-se na serra de Oriximiná. Olha aqui, Oriximiná. Tá? É utilizada para a extração da alumina, matéria-prima na qual se produz o alumínio. Cassiterita. Minério cujas principais jazidas estão localizadas na Rondônia. É utilizado na produção do estanho. Tá? Cassiterita, aqui em Rondônia. Ouro.
Olha que interessante. Encontrados em áreas de aluvião ou em rochas mineralizadas. O que é áreas de aluvião? É aquele ouro que ele encontra na água dos rios, que eles vão lá com aquela bateia, né? Aquele como se fosse uma peneira lá, e eles conseguem encontrar nas pedrinhas do rio. Isso é ouro de aluvião, é aquele ouro que já se desprendeu da rocha e está ali, livre dentro da água. E também ouros encontrados nas rochas. Olha que interessante, aqui fala sobre a Serra Pelada. Serra Pelada, no Pará, já abrigou enormes jazidas desse minério e atraiu garimpeiros de todas as partes do país na década de 1980, o que causou grande devastação da região. Tá? Foi muita gente para essa região para poder encontrar ouro. E o desmatamento foi... Gente, eles acabaram com uma serra, para vocês terem ideia. É como se eu tivesse um morro desses que cercam os costas aqui e eu desaparecesse com o morro, porque eles foram retirando a terra para poder encontrar ouro. Para onde foi essa terra? Para o leito dos rios, para cima da floresta. A depredação ambiental nessa área do Pará é imensa, gente, imensa. O gás natural concentra-se na reserva de Urucu, em Coari, no Amazonas. Teve sua exploração iniciada após a década de 1990, ó, bem atual, tá? Essa reserva pode ser usada para a produção de energia como alternativas hidrelétricas, certo? Porque aqui, como a região de planície, foi legal eles terem achado o gás natural, porque ele substitui as hidrelétricas para poder produzir energia, né? Então gera menos impacto. Ainda continuando falando dessa mineração, ele vem falar do projeto Grande Carajás, que começou em 1967, que é essa região aqui do Pará, ó, que daí vai pegar aqui o projeto Grande Carajás, ele pega essa região do Pará, pega um pedaço do Maranhão e um pedaço do Tocantins aqui, ó, tá? Esse projeto ele tinha como principal objetivo a exploração dos minerais que existiam nessa região, tá? E a principal parte, tanto é que, olha, a principal função dessa exploração era exportar para outros países. Então, nesse momento, ninguém preocupa com a destruição da floresta, né, gente? Os países ricos, porque eles que estão recebendo o que está tirando daqui, tá? Então, essa é uma área totalmente modificada pelo homem, porque por causa desse projeto de exploração. Agora, olha o que ele destaca aqui, ó. A exploração do recurso em Carajás é gerenciada pela Companhia Vale, antiga estatal da Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada, era do governo, o governo vendeu. Nos últimos anos, houve investimento para a expansão do terminal marítimo de Ponta da Madeira e a ampliação da estrada de ferro Carajás. Olha o que está acontecendo. Eles estão melhorando os portos e melhorando as ferrovias para que eles possam... Olha uma ferrovia aqui, ó. Ela sai daqui dessa área de exploração de grandes jazidas minerais e vai até o porto, ó, para poder enviar através dos navios. Tá? E assim, nos últimos anos, o governo ele fez com que a Vale, que é a empresa, investisse, como ela está explorando e gerando impactos ambientais, que ela transformasse uma região em reserva. Tá? Essa área do grande projeto Carajás, essa área amarela que vocês veem, é uma área que existe a exploração de mineral nela, mas ela é uma área de preservação ambiental. Mantida por quem? Pela empresa da Vale. E depois, por último, ele vem falando da garimpagem. O que é a garimpagem? É o trabalho no garimpo. É um problema seríssimo na região norte. Por quê? A maior parte desses garimpos, eles acontecem de forma ilegal e eles geram um impacto social e ambiental imenso. Muitos desses garimpos estão em áreas indígenas que são invadidas pelos garimpeiros que expulsam os índios das suas terras para poder usufruir e roubar essa riqueza que são deles.
ok? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso que eu comentei aqui, dessas páginas da aula de hoje, é só vocês me perguntarem, tá certo? Não esqueçam de realizar a atividade e me enviar a atividade lá da página 120, o box Integrar Conhecimentos, ok? Estou aguardando a atividade de vocês, hein, galera?